O Egito tinha rã como Deus. Atualmente a Índia tem a vaca como Deus, o gado como Deus. Todo mundo sabe dessa história, ou não? Nós sabemos, sim ou não? Foi o escape, a desculpa do homem. E daí a sua solução não ocorrer. E em socorro ao homem, Deus intervém e chama Abraão do meio de uma geração idólatra. Chama Abraão e manda Abraão sair daquele meio. Abraão estava com 75 anos de idade. Sai dessa região de Ur da Caldeia. Aí é cheio de politeísmo, culto a diversos deuses relacionados com a natureza e com os animais. Observe o elo. Como o homem não consegue se afastar de Deus. Ele acha que se afasta, gerando coisas da natureza como Deus para adorar. Deus está na natureza, Deus está nos animais, Deus está nos homens, Deus está no espaço, Deus está nas estrelas, Deus está no sol, Deus está na lua, Deus está em todos os lugares. Glorificado seja o Senhor para sempre. Ninguém poderá fugir da presença dele. Diz a tradição judaica que Abraão atendeu ao chamado de Deus no ano 1800 a.C. Então observe o seguinte. Abraão está já há 1800 anos antes de Cristo aparecer, sendo chamado. Um pouco período aí de aproximadamente 800 a 1200 anos depois de Adão. Escuta essa mensagem, por favor. E Deus o chama, e ele atende o chamado. E ele dá início a uma peregrinação para um processo de faxina na consciência, no caráter, na alma e no espírito humano. Para dar lugar e espaço para a sua religação com o Criador. O chamado de Abraão é o início da igreja. O chamado de Abraão é o início da igreja. Abraão é o tipo de Cristo. Moisés é o tipo de Cristo. O Filho de Deus. Então o início foi Deus através de Israel relacionando-se com os homens. Deus tira Israel, monta, constrói Israel em meio às nações pós-queda de Adão e Eva, adoradores de animais e de coisas naturais. E Deus começa a dizer: eu preciso de uma nação que eu vou voltar a me relacionar com os homens. Então, após toda a manifestação do seu poder, mostrado aos homens através da chamada de Abraão, por exemplo, quem não lembra da vitória de Abraão com os seus empregados, 318 empregados, sobre 5 reinos, para defender Ló? Ali não foi Abraão com os seus 318 funcionários que venceram 5 reinos poderosos. Foi a mão de Deus sobre Abraão. Era Deus dizendo para a humanidade: ninguém é maior do que o meu povo, bendito seja o Senhor para sempre. Glória a Deus. Compreende isso? Quem não lembra da vitória no Monte Moriá, onde do nada aparece um cordeiro para substituir o sacrifício de Isaac? Quem não lembra? Ainda hoje está ali o templo, onde tem o domo da rocha, que foi o local onde Abraão tentou sacrificar Isaac, seu filho, a pedido de Deus, só para mostrar à humanidade a providência do cordeiro. Quem era aquele cordeiro? Cristo hoje. No Evangelho de São João, quando João está batizando e o Senhor aparece, o que é que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era Deus mostrando através de Abraão lá em Moriá. É Deus com a sua linguagem espiritual falando com os homens. Quem não lembra da vitória de Sara, estéril, e já com 90 anos, dando luz a Isaac? O que significa aquilo? Abraão é o papel sacerdotal, Sara o papel da igreja. Isaac, a produção da igreja. Tudo tinha sua simbologia. Enquanto os homens, sem Deus, usavam animais e coisas da natureza, Deus começou a usar a sua imagem e a sua semelhança, que é o homem.
Entende por que o homem é o grande, escute isso, nós homens somos o grande desejo de Deus em recuperar a gente.